Aí galera, professor Madison Douglas, iniciando nossos trabalhos aqui do IPC, ok? Então, como nós havíamos falado, começa agora a nossa batalha. IPC do Madison, por trás das câmeras aqui, nosso amigo Saldi Andrews, tá? Então o que acontece? A partir de hoje nós vamos começar a gravar aulas que durem no máximo de 7 minutos, né? 5 a 7 minutos, com as dúvidas mais polêmicas do dia a dia da língua portuguesa e resolvendo questões e te mostrando mais ou menos como nós podemos chegar, beleza? Então galera, é o seguinte, nós vamos iniciar agora com a parte de introdução à língua portuguesa. E como nós vamos fazer isso? Eu quero te conhecer e eu quero tuas dúvidas também nesse dia a dia, tá bom? Então como nós vamos trabalhar isso aqui? Nós vamos começar a brincadeira trabalhando a parte da morfologia, ok? Em relação à parte da sintaxe, tá? Então, o que nós vamos ter diante disso? Nós vamos ter aulas verificando como nós vamos trabalhar esses dois campos semânticos, sem esquecer a fonologia, a semântica e o resto em si, tá? A estilística. Então, vamos trabalhar olhando esses dois campos. O que eu posso notar daqui? A morfologia, tu vais trabalhar quem? As classes de quem? De palavras, tá? E essas classes de palavras que tu vais ter, nós vamos subdividi-las em quem? Em substantivo, número 2, artigo, número 3, numeral, número 4, nós vamos ter o nosso pronome, número 5, o nosso adjetivo, e o número 6, o nosso verbo. Eu vou fazer um asterisco aqui no verbo, porque o verbo condiz um dos maiores problemas da língua portuguesa. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas não sabem conjugar verbo, não sabe verificar a sua formação, não sabe verificar a sua desinência, não sabe colocar o verbo no plural, estabelecer singular, plural, pessoa, gênero e número, essas coisas. Nós vamos trabalhar tudo isso. Então, o que eu posso olhar aqui? Nós também temos quem? O nosso advérbio, a nossa conjunção, preposição e terminamos com a nossa interjeição. Ok? Então, o que eu posso estabelecer aqui? Tu podes olhar que eu tenho 10 classes de palavras e essas 10 classes de palavras, elas são muito importantes no nosso dia a dia. Ah, Max, mas é muito importante porque eu não sei se eu uso isso. Pois é, tu vais conhecer. Cada um deste momento aqui tu vais conhecer. Então, nós temos aqui substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. O que nós temos que saber das classes de palavras? Nós temos que saber que essas classes de palavras, elas vão ser divididas em quem? Em classes de palavras chamadas de variáveis e invariáveis. Olha só. Então, esta preocupação que eu tenho que ter. Então, as minhas classes de palavras, eu tenho quem? As palavras variáveis. E essas palavras variáveis são substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo e verbo. Enquanto as invariáveis são advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Mas, Madison, por que variáveis e por que invariáveis? Ora, porque elas sofrem variações, elas sofrem flexões. Nós podemos pegar aqui a palavra quem? Substantivo. Vamos pegar uma palavra. Eu digo aqui, olha, amigo. Vou variar. Amiga. Olha, já sofreu o quê? Uma variação de gênero. Ok? Eu tenho a palavra, a classe de palavra artigo, eu tenho o a, o os, o as, né? Tem mais? Uma, uns, tá? E aí umas também, então eu tenho essa variação, ok? Nós temos também quem? O nosso numeral. O nosso numeral, nós temos o quê? O que eu posso olhar para o numeral? Eu tenho aqui, olha, 2, 3. Então, eu estou sofrendo variação, ou então eu posso ter o numeral, olha aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro,
Quarto, ainda aí que nós vamos chamar de numerais cardinais e numerais ordinais. Quem mais nós temos aqui? Nós temos os nossos pronomes, uma infinidade de pronomes, vamos colocar só alguns aqui. Eu tenho ele, ela, nós, né? Vós, eles e outros, né? Pronomes indefinidos, né? Pronomes relativos, vamos ter uma variedade, é só para tu saberes que há essa diferença de variação. Nós temos o adjetivo, né? Eu tenho o adjetivo aqui, olha, pirento, né? Pirenta, olha só, né? Eu tenho aqui a palavra simpático, simpática, no caso aqui, olha, né? Nós vamos ter o sexto, que é o verbo, né? Que eu digo assim, olha, vencer, né? Vencerá. No caso de nós aqui, do nosso canal, vencemos, estamos vencendo. Então eu tenho aqui as variações, por isso que elas são chamadas de classes de palavras variáveis. E as invariáveis? Variáveis já diz o nome, não sofre o quê? Variação. Opa, alto lá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Bem, nós acabamos de falar sobre as classes de palavras variáveis, aquelas que sofrem o quê? Variação. E nós vamos estudar com bastante, digamos assim, com bastante coerência cada uma delas, tá? Com bastante cuidado, porque isso, se você aprender as classes de palavras, já é um mundo para ti. E daí nós vamos para a sintaxe. Hoje é só um pouco do que eu posso te dar. Então o que vai acontecer? Nós chegamos a verificar que as classes, né? As classes de palavras, olha só, invariáveis, as classes de palavras invariáveis, elas são quem? Nós temos o advérbio, ok? Nós temos quem? A nossa conjunção, tá? Nós temos a nossa preposição e, por fim, a nossa interjeição. O que nós temos que colocar na cabecinha, amigos? Essas quatro meninas, elas são classes de palavras invariáveis. Só que tem um detalhe. Vamos quebrar isso aqui. Deixa eu mostrar. Eu vou colocar um exemplo com advérbio. Tá? Eu tenho aqui o exemplo, tá? O exemplo 1. Aí eu digo assim mesmo, tá? Os meninos chegaram, olha só, cedinho, beleza. Então, se eu for olhar esta frase, este período, neste caso, que é uma frase, depois nós vamos conhecer também isso, tá? Você pode verificar que eu tenho quem? Um artigo, tá? Vou colocar bem aqui para vocês, olha, um artigo, já sofreu variação, ok? Eu tenho o meu substantivo, que sofreu variação. Logo depois eu tenho quem? O meu verbo, que sofreu variação, ele está o quê? No plural. E aqui eu tenho quem? O nosso o quê? Advérbio. Opa, que também sofreu o quê? Variação. Aí tu vais dizer, poxa, Madison, aí, pô, qual é a manha? Porque você acabou de dizer que o advérbio é o quê? Invariável, pertence às classes de palavras invariáveis. Opa, então há um erro aqui. Não, não há um erro. O que tu vais notar? Esse advérbio sofreu variação sim. Mas por quê? Vamos ter o cuidado de analisar. Vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Vamos colocar só o número 2 aqui e fazer isso aqui, olha. Os meninos chegaram, olha só, vou colocar aqui as duas palavras aí, olha. Muito cedo. Ah, então vamos olhar com cuidado, olha só, né? O que foi que aconteceu, galera? Quer dizer que a palavra cedinho, dentro dela eu tenho quantas palavras? Duas, certo, Saldianos? Duas palavras. E essas duas palavras aqui substituem uma só. Então, tu podes verificar que este muito, ele é um advérbio, tá? Ele é um advérbio de quem? De intensidade, que está intensificando um outro advérbio, que é um advérbio quê? Um advérbio de quem? De tempo. Ah, é a mesma frase de maneiras o quê? Diferentes. Tá claro? Então tu tens que situar
que estes carinha aqui, que é o advérbio, sofreu variação, porque dentro dessa palavra aqui, eu tenho duas outras palavras, no caso, um advérbio de intensidade e um advérbio de tempo. Então, isso faz o quê? Nós pensarmos da seguinte maneira, esse advérbio de sofreu variação. Mas por que sofreu variação, galera? Porque aqui eu tenho uma linguagem, olha só, chamada de coloquial, beleza? E esta outra linguagem aqui, olha, tá? É chamada de linguagem culta, da norma o quê? Culta, gramaticalmente culta. Então, esta é a história de quê? Das classes de palavras invariáveis. Tudo isso vai depender de quem? Do meu contexto, onde, ou seja, esteja a minha palavra. Beleza, galera? Um abraço. Aqui quem fala, Madison Douglas, tá? Curta aí essa parada e te inscreve no nosso canal.